Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aqui Estudos. Se você é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal e deixe o seu like e ative o sininho para receber as informações atualizadas do Enem. Hoje eu irei falar sobre a estrutura da redação do Enem. As provas do Enem estão chegando e é preciso estar atento a algumas estratégias para que você possa se preparar adequadamente, sobretudo com relação à prova de redação. Em virtude do grande valor atribuído à referida prova, 1000 pontos, é ela quem muitas vezes determina a classificação e a aprovação dos participantes no processo de seleção. A proposta de redação vem acompanhada por textos de apoio, que podem ser pesquisas científicas, notícias, quadrinhos ou outras ilustrações. Esses textos podem ser usados para reforçar o argumento do participante, até como citação, mas não devem ser copiados. Além de dissertar e apresentar argumentos, é preciso que o estudante defenda uma ideia e a justifique. Para isso, se faz necessário desenvolver uma proposta de intervenção para o problema, ou seja, não basta concluir o texto. É obrigatória a apresentação de soluções que sejam viáveis e que respeitem os direitos humanos. O que é uma dissertação argumentativa? Dissertação é um gênero textual da língua portuguesa que tem a função de informar o leitor sobre determinado assunto com dados, pesquisas, opinião de pessoas que sejam profissionais ou conhecedores do assunto a ser tratado, a fim de esclarecer como o tema afeta positivamente ou negativamente a sociedade. Na prova de redação do Enem é exigido o texto dissertativo argumentativo, que é um pouco diferente da dissertação. No gênero dissertativo argumentativo, mais do que falar sobre o assunto, o autor deverá elencar argumentos que defendam os seus pontos de vista. Ele deverá persuadir quem fizer a leitura de seu texto. E voltando à proposta de intervenção, o estudante deverá apresentar soluções executáveis para o problema. Falando de forma simples, não adianta o candidato criar soluções mágicas ou mirabolantes para solucionar algo ou alguma situação, mas mostrar propostas coerentes e viáveis. Neste momento, o participante deverá recorrer ao seu conhecimento adquirido na escola nas diversas disciplinas, sempre considerando a diversidade sociocultural. A proposta deverá estar bem detalhada e apresentar conexão com os argumentos desenvolvidos ao longo do texto. Alguns participantes optam por utilizar em seus textos fórmulas batidas e expressões desgastadas, como chavões, na proposta de intervenção. Já vale a dica: fuja do senso comum para conseguir a nota 1000 na redação do Enem. A estrutura da redação. A estrutura de uma redação dissertativa argumentativa é composta por 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Aprenda como escrever cada uma delas. Você já leu um texto sem introdução e conclusão, apenas com parágrafos de desenvolvimento? Colocando assim pode parecer estranho, mas esse é um erro bastante comum que os candidatos cometem. Para que você não perca pontos valiosos, é importante dominar a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, o modelo de redação cobrado no Enem, no Enseja e em vários vestibulares. Portanto, o modelo de estrutura de redação que sugerimos aqui é de 4 parágrafos, 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Tanto a introdução quanto a conclusão necessitam sempre de apenas um parágrafo. Enquanto isso, o desenvolvimento tem um número variável de parágrafos. Não existe nenhuma regra que exija que sua redação tenha 4 parágrafos, mas essa é uma dica que a gente dá tendo em vista que a maior parte das redações nota 1000 do Enem apresentam 2 parágrafos de desenvolvimento. A introdução da redação. Não é sem razão que o primeiro parágrafo da estrutura de uma redação é chamado de introdução, pois é nessa parte do texto que você vai expor, apresentar, as principais questões a serem abordadas no restante do texto. Para que você consiga fazer isso, você pode dividir a sua introdução em 3 partes: contextualização, tema, tese. Contextualização. Nesse caso, o contexto poderia ser sobre meios de comunicação, redes sociais, internet em geral, privacidade, entre outras possibilidades. Além disso, o contexto é um bom lugar para você citar algum repertório sociocultural, como um livro, um filme, uma música, um dado histórico ou estatístico. Tema. Depois de fazer a contextualização, você deve demonstrar como o contexto está ligado ao tema. Tente não copiar o tema de forma literal. Em vez disso, tente escrever com suas palavras. Mas não esqueça de que todos os elementos do tema precisam estar presentes. Tese. Em seguida, você não pode esquecer de escrever a sua tese. A tese ou objetivo do texto é aquilo que você pretende defender ao longo da redação.
Essa é uma das partes mais importantes de toda a sua redação. Perguntas na introdução. Outras perguntas que podem auxiliar na criação da sua tese e mais à frente podem fornecer ideias para os parágrafos de desenvolvimento e para a conclusão. Qual o problema? Por que se trata de um problema? Quais as causas para tal problema? Há alguma solução? Como e por que colocar tal solução em prática? Como essa proposta pode, de fato, resolver o problema? O que você não deve fazer na introdução? O principal cuidado que você deve ter ao escrever a introdução do seu texto é não misturar os assuntos. A pluralidade de ideias deixa o texto poluído e o leitor confuso. E ainda, não mencione nenhum fato na introdução que não será explorado ao longo do texto. Foque na sua tese principal. É recomendável evitar períodos longos no primeiro parágrafo. O espaço para produzir orações mais longas é o desenvolvimento. E mesmo assim, esse recurso deve ser usado com bastante critério. Como fazer o desenvolvimento? Essa parte da estrutura de uma redação pode ser resumida em 2 palavras: argumentação e exemplificação. É aqui que as informações mais polêmicas devem aparecer. Nesse espaço, você também pode dar voz a visões opostas sobre o assunto. Tudo que foi levantado na introdução deve ser discutido aqui e lembre-se de desenvolver uma ideia diferente para cada parágrafo. Mas como conseguir fazer isso na prática? O primeiro passo é relembrar a tese ou objetivo que você criou na introdução. Por exemplo, numa redação sobre agrotóxicos, você pode estabelecer como objetivo mostrar que os agrotóxicos são um retrocesso para a saúde e para a agricultura. Então, você deve desmembrar esse objetivo em 2, um para o primeiro parágrafo de desenvolvimento e outro para o segundo. No caso do exemplo anterior, você poderia escrever um parágrafo sobre o impacto dos agrotóxicos na saúde e outro na agricultura. Se você tiver dificuldades para estabelecer os objetivos dos parágrafos, pode olhar para sua tese e se perguntar: por que eu acho isso? A partir da resposta, você deve formular 2 ideias diferentes e explicar melhor cada uma delas em um parágrafo do desenvolvimento da redação. E por fim, a conclusão. Por fim, é importante concluir o parágrafo e mostrar como a explicação e os exemplos fizeram você encontrar o seu objetivo. No nosso exemplo, a conclusão deveria mostrar como a explicação e os exemplos mostraram que agrotóxicos fazem mal à saúde. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou responder a todos. Eu gostaria de pedir uma ajuda: inscreva-se no canal, deixe o seu like, comentem, compartilhem e não esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Um forte abraço, até a próxima!